Você sabe por que as companhias aéreas fazem overbooking? Aliás, você sabe o que é um overbooking? De maneira mais simples possível para te explicar, é que a companhia aérea vai vender mais passagens do que o avião comporta. Como assim é isso que você está pensando? Imagina um avião que cabe ali 200 passageiros. É normal as companhias aéreas venderem, por exemplo, 220 assentos. E acredite, não tem exatamente uma regulamentação que proíba o overbooking no Brasil e no resto do mundo, mas regras para a prática do overbooking que é diferente de uma regulamentação. E como é que funciona essa história? Primeiramente, você precisa entender por que elas fazem isso. Elas têm sistemas que calculam a possibilidade de muitos viajantes simplesmente não aparecerem naquele voo, muito baseado, claro, pelo histórico de voo. Assim, elas literalmente ganham dinheiro com isso. O interesse é dinheiro. Elas vão ganhar o dinheiro do passageiro que não foi embarcar e do outro passageiro que ela vendeu e compareceu ao embarque. Conseguiu entender? Ela ganha duplamente nessa história. Há alguns casos dos passageiros que não foram embarcar, eles simplesmente perdem o valor da passagem, que não permite reembolso. Assim, não é sempre, mas boa parte. A prática do overbooking normalmente acontece em empresas tradicionais. Empresas aéreas de baixo custo, como a Ryanair, não praticam overbooking, normalmente não tem a tendência, visto que as suas passagens são destinadas às pessoas que querem pagar pouco e não tem nenhuma flexibilidade ou tem uma mínima flexibilidade. Normalmente esses passageiros vão comparecer da Ryanair, da EasyJet, da Pegasus da Turquia, a Flybond da Argentina, entre outras empresas low cost, low fare. Tudo bem que a Flybond já não é tão low fare assim. E é diferente dos passageiros com passagens, por exemplo, que são reembolsáveis. Esses sim podem mudar de planos em cima da hora e aí que entra o overbooking. Imagina um passageiro com passagem que pode ter o reembolso, ele resolve não embarcar, depois vai pedir o reembolso, aí o passageiro do overbooking, e aí a companhia ganha nessa história, e é muito comum essa situação de overbooking. Não existe uma regra, como eu falei, exatamente para essa prática. Tá, mas isso não pode dar problema? Pode e dá problema, acontece muitas vezes, especialmente quando do nada assim, né, os 220 passageiros resolvem comparecer para embarcar num avião que cabe apenas 200 pessoas. Acontece. E como é que a companhia aérea vai resolver essa situação? Vou falar rapidamente da regra daqui do Brasil, a resolução 400 da ANAC diz que da alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, ou seja, não é culpa do passageiro, isso é culpa da companhia aérea. Reacomodação, pode ser num outro voo, numa outra companhia aérea, reembolso integral e execução do serviço por outra modalidade de transporte. Aí é sacanagem mandar de ônibus também. O grande problema é a pessoa que chega para embarcar e já tem 200 pessoas que fizeram o check-in naquela situação. E essas condições, que nas regras da ANAC, normalmente não resolvem todos os problemas. Agora imagina você no aeroporto, pronto para viajar de férias e não vai conseguir embarcar devido à companhia aérea que praticou overbooking. Acontece, gente. Facilmente a companhia aérea vai perder o processo na justiça aqui no Brasil, pois ela deixou de prestar o serviço pela qual ela foi contratada. E também, se o passageiro perder nessa situação, é bem sacanagem da justiça. Aconteceu recentemente, na época de Natal, com passageiros da Latam, em um voo lá de Curitiba para Lima, no Peru. Até entrei em contato com ele para ver se poderia usar as imagens lá do canal dele, do TikTok, mas enfim, ele não respondeu. Mas eu vou contar aqui para vocês. A família não conseguiu embarcar Curitiba-Lima devido ao overbooking da Latam. Agora pensa, a Latam tem esse voo direto de Curitiba para Lima, acho que 3 vezes na semana, pelo menos na alta temporada. E ao que tudo indica, não tinha nenhuma outra alternativa para essa família ir para Lima, depois Cusco, pelo que eu estava vendo no vídeo deles. Pois é, nem mesmo por São Paulo. O fato de fazer overbooking na época de Natal, para mim, já é meio que bizarro. Ainda mais nessa rota, onde a ocupação desses voos aí é mais alta do que no resto do ano. Gente, um voo de Curitiba para Latam, 3 vezes na semana, parece que não tinha para São Paulo. Enfim, olha só a treta que a Latam se meteu nisso aí. O overbooking até dá para, vamos falar assim, que é algo mais aceitável em uma ponte aérea, isso na minha opinião, onde meia hora depois, 1 hora depois, tem um outro voo aí, tipo, ninguém vai morrer por causa disso. Agora você realiza
na época de Natal, em uma rota internacional com poucos voos diretos, é bizarro. Na minha opinião, é bizarro. Logo, a Latam, nesse caso, ela preferiu correr o risco da prática do overbooking, porque aí muitas pessoas acabaram comparecendo e ela vendeu mais do que assentos naquele voo. Ela deverá ser processada e deve perder na justiça, né? Pelo menos a gente espera. Depois, as companhias aéreas não precisa ficar chorando depois. Nossa, que eu tomei processo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu, overbooking é porra, é Freud. Beleza, André, mas a história é a seguinte. Eu cheguei no aeroporto, não consegui embarcar devido ao overbooking, mas mesmo assim eu quero embarcar de algum jeito. Então, filhão, não vai rolar e o negócio é mesmo ir para a justiça. E outra, você não vai embarcar e você vai perder o seu voo. Também isso vai depender ali muito do caso que está rolando naquele momento. A companhia aérea, por exemplo, poderia colocar num outro voo de uma outra companhia aérea, mas, cara, Natal, tudo cheio, é bastante complicado. As companhias aéreas acabam escolhendo, vamos falar assim, os passageiros que fazem parte do grupo desses overbookings que a gente chama. Isso depende, claro, de cada companhia aérea. É aquela velha história do passageiro flexível, sabe? Que tem reembolsável, na verdade, a passagem. Os grandes executivos que viajam toda hora ali, eles acabam mudando de planos em cima da hora e a companhia aérea trabalha com esses dados aí para falar, não, aqui nesse voo, normalmente 3 a 4% de passageiros não embarcam, então eu vou fazer overbooking nesse voo aqui. Não sei se as companhias praticam overbooking em todos os voos, mas eu acredito que não. Por exemplo, lá um voo de Campinas para Boa Vista da Azul. Como só tem um voo por dia, não é muito lá inteligente fazer overbooking nesse voo, senão o passageiro só vai ter uma opção no outro dia ou com uma conexão que demora mais para um outro lugar. Eu acho que não tem em todos os voos. Posso estar errado. Assim, as regras também do overbooking, elas variam de acordo para os países, né? Os Estados Unidos é uma coisa, na Europa é outra, na África é outra, no Brasil é outra. É tipo assim, não tem uma regra muito explícita, eu até procurei, não tem uma regra muito explícita, apenas fica claro que caso a companhia venha a falhar na prestação de serviço com a prática do overbooking, ela vai precisar resolver o problema do passageiro. Bom, é o mínimo que a gente espera, sim. E o máximo que a ANAC diz houve venda de passagens acima da capacidade da aeronave overbooking. Nesses casos, a empresa deverá procurar voluntários que aceitem embarcar em outro voo mediante a oferta de vantagens, como dinheiro, passagens extras, milhas diárias em hotéis, negociadas livremente com o passageiro. E caso o passageiro aceite a vantagem, a empresa poderá solicitar a assinatura de um recibo comprovando que a proposta foi aceita. Em outras palavras, a ANAC deixa vender numa boa, mas se der merda no aeroporto, vai precisar negociar ali como tipo uma feira livre no aeroporto. É meio bizarro, na minha opinião, mas é assim que funciona. Eu, como viajo pouco, nunca precisei passar por essa dor de cabeça, mas se me oferecessem ali um bom dinheirinho, olha, eu iria aceitar. Até eu falo, não, deixa comigo que eu quero esse dinheirinho aí. Não sei o que você pensa sobre overbooking, você pode deixar a tua opinião aqui nos comentários. Eu acho meio bizarro, sim, especialmente nesse caso da Latam, de praticar overbooking nessa rota, nessa data, enfim, e a família... porque é culpa da família. Não, gente, a família não tem culpa alguma. Não sei como foi resolvido esse caso, mas a Latam com certeza vai gastar muito mais dinheiro do que ela ganhou desse passageiro, que vai deixar de ganhar. Deixa a tua opinião nos comentários sobre overbooking, se você já passou por isso. A gente se vê no próximo vídeo.